Olá, bem-vindos ao canal Desfrutando a Palavra. Nós estamos dando continuidade à recapitulação do estudo semanal da Bíblia através deste guia de estudo chamado de Lição da Escola Sabatina. A lição do trimestre tem o tema geral alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E nesta semana nós estudaremos sobre imagens do casamento. E o relacionamento entre Deus e a família humana deve ser entendido à luz do sacramento que é o casamento. Esta instituição que foi organizada por Deus, ali no princípio, na criação do mundo. E o que estas imagens do casamento têm a ver com o papel profético, com este tema que a lição nos traz? Te convido a se inscrever no canal, a curtir e compartilhar. 3 coisas te peço se você ainda não é inscrito. Se inscreva, curta e compartilhe. E se você já está inscrito no canal, tem nos acompanhado aí ao longo desse período, você também curta o vídeo, compartilhe e vamos ajudar as outras pessoas que talvez tenham um pouco de dificuldade, assim como nós, de entendermos estas questões ligadas à profecia bíblica. Tá certo? Vamos orar nesse momento? Querido Pai, estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender e que o Senhor seja o nosso guia, o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. O relacionamento entre Deus e a família humana deve ser entendida à luz do sacramento do casamento. E o autor da lição traz como tema, como verso central, o que está no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados ou felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A igreja, coletivamente, é a noiva do Cordeiro, mas os crentes, como indivíduos, são convidados para a festa de casamento. Nós somos convidados para essa festa de casamento. Enquanto a noiva está se aprontando, nós estamos aprontando, o noivo está preparando o lugar para esta noiva que somos nós. Neste intervalo, como nós devemos estar? Se o noivo está preparando um lugar para nós, como nós, a noiva de Cristo, deve estar se comportando nos dias atuais? Nós temos que, no mínimo, ficarmos prontos para este grande encontro. Nesta semana, nós estudamos aspectos positivos e negativos do casamento, a fim de entendermos melhor como Deus se relaciona com seu povo, mesmo quando há falhas, e aprender algumas verdades sobre seu amor que nos ajudarão a compreender melhor os eventos que nós estamos vivendo nestes últimos dias. A lição de domingo tem como título Uma Só Carne. A pergunta da lição está baseada nos livros de Gênesis e Efésios. Gênesis 2, 23 a 25 diz assim, e disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Efésios 5 diz o seguinte, 29 a 32 diz o seguinte: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que Cristo é o esposo, a igreja é a noiva. E diante desses textos lidos, de que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Nós vimos na lição de domingo que Deus idealizou na criação do mundo que o casamento fosse um compromisso duradouro e marcado pela fidelidade de ambas as partes, de esposo e esposa. Da mesma forma, Deus idealizou que o nosso relacionamento com Ele também fosse pautado na fidelidade eterna. Mas houve o pecado.
e nos tornamos imperfeitos. A imperfeição traz conflitos, tanto no relacionamento conjugal, porque homem e mulher, nós, após o pecado, tornamos-nos imperfeitos, como também traz conflito nessa relação com Deus. Cristo é perfeito e nós, a noiva, a igreja, nós somos imperfeitos. Que aplicação do estudo da lição de domingo nós tiramos? Que o casamento é uma das metáforas bíblicas para ressaltar mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter conosco, a humanidade. Aprendemos também que os dois, homem e mulher, se tornarão uma só carne. E se Cristo habitar em nosso coração, também nós teremos uma única mentalidade. Nós andaremos de comum acordo, o homem e a mulher juntos. Aprendemos que Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do universo. Cristo não veio para destruir esta instituição, mas para restaurá-la à sua santidade e nobreza originais. Veio para restaurar a imagem moral de Deus no ser humano e começou sua obra aprovando o matrimônio. Ali em Caná da Galileia, quando Deus celebrou ali o casamento, ele fez o primeiro milagre nessa instituição para dizer que ele não veio destruir essa relação, que ele instituiu na criação do mundo. A lição de segunda-feira, a bela noiva. Essa lição de terça, ela está pautada no livro de Ezequiel, capítulo 16. Ali, Ezequiel traz uma ilustração surpreendente do interesse de Deus por seu povo e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada, que foi deixada em campo aberto para morrer. E aí, essa alegoria diz que Deus levou essa criança para casa, Deus deu banho nela e quando ela estava crescida, casou-se com ela. É uma imagem poderosa de um casamento bastante improvável. E o que essa história dessa noiva nos ensina sobre as intenções de Deus para conosco? Essa criança abandonada, largada, e o texto, ele é bem forte, né, no seu linguajar, que diz que no dia do nascimento dela, quando ela nasceu, não foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para limpar, nem esfregada com sal, nem volta em faixa. Mas Deus se apiedou dela. Deus pegou essa criança, Deus limpou, cuidou, amou. E o que essa história nos ensina sobre as intenções de Deus para conosco? Que mesmo que seu povo seja desprezado por todos e seja indigno, Deus o ama. Deus revela a sua graça e o torna belo. Deus fez uma aliança. Deus pegou esta criança, esta nação, e Deus cuidou da nação. A nação de Israel, Deus escolheu essa nação como a menina dos seus olhos. Não porque ela fosse a maior nação, a melhor nação, o melhor povo, não. Deus escolheu esse povo pequeno. Deus cuidou, Deus amou. E Deus projetou para essa nação grandes coisas. Deus quis que esta nação representasse o seu amor, o seu cuidado, fosse a luz do mundo para que as outras nações se aproximassem de Deus através dela. Mas a história nos conta que essa aliança que Deus fez com essa nação implicava também reciprocidade. Se Deus amou, cuidou, projetou sonhos grandes para essa nação, Deus também requeria dela fidelidade. Deus requeria dessa nação compromisso de representá-lo diante dos outros povos. Mas o que aconteceu? Ela se tornou adúltera. Essa nação se rebelou contra Deus. O povo de Israel deixou os caminhos de Deus, se envolveu, ao invés dela iluminar as nações com o conhecimento da glória de Deus, essa nação foi corrompida, foi se deixando ser
enganada, se tornou como as outras nações eram. Olhou para os costumes das nações ao seu redor e começou a absorver os costumes, o comportamento, o modo de viver, o modo de adorar, esquecendo-se dos cuidados de Deus para com ela. Talvez, às vezes, nós agimos assim também. Deus cuida de nós, Deus nos chama do pecado para a luz, Deus quer que nós agora o representemos, e aí nós nos esquecemos dos cuidados de Deus para conosco. E às vezes voltamos as costas para esse Deus, para todo o amor, para todo o cuidado que Ele teve para conosco. E vivemos, às vezes, de forma autossuficiente, como se não precisássemos de Deus. A lição diz que essa nação tornou-se uma prostituta em sua idolatria. Hoje nós corremos o mesmo perigo. Como tratamos as bênçãos de Deus em nossa vida? Tudo que nós temos e somos provém de Deus. A lição de terça-feira, a esposa prostituta de Oséias. Oséias capítulo 1, verso 2, tem um pedido interessante, que nós vamos até ler aqui. Pela primeira vez, capítulo 1, verso 2 diz: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um de seus servos: casar-se com uma prostituta. Já pensou? Este homem ser convidado por Deus, chamado por Deus para casar-se com uma prostituta? Por que será? O casamento de Oséias está entrelaçado com seu trabalho profético. Durante o tempo em que a nação de Israel, de forma desafiadora, deu as costas a Deus e se entregou à idolatria, Deus chamou Oséias para desempenhar um papel profético singular entre seu povo. Qual seria a sua tarefa? Era profetizar através de palavras e ações. Essa nação que tinha sido cuidada porque havia sido abandonada, que Deus tomou, Deus cuidou, Deus amou e projetou grandes sonhos para ela, que era representar o caráter de Deus diante do mundo, levar o conhecimento da glória de Deus para as nações, atrair as nações para Deus. Essa nação agora virou as costas para Deus. E Deus chama um homem para fazer esse papel profético diante dela. E ao Oséias casar-se com uma prostituta, a nação compreendeu que aquele homem fazia o papel de Deus e aquela nação fazia o papel da mulher. Deus ordenou que Oséias se casasse com Gomer. A princípio, Gomer era uma mulher pura, mas com tendência para a prostituição. A vida conjugal de Oséias e Gomer simbolizou o relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus amou e escolheu uma esposa. Ela o traiu inúmeras vezes, assim como Gomer fez com Oséias. Mesmo assim, Deus a aceitava de volta, do mesmo modo que Oséias aceitava Gomer. Oséias pagou um preço para ter Gomer de volta. Deus também pagou o preço para nos redimir ali na cruz do Calvário. Que simbolismo interessante, não é? Que paralelos interessantes existem na história do povo de Deus e de Oséias com a sua esposa. Outra aplicação que o estudo de hoje traz para nós é que um marido ou esposa não podem ser fiéis a mais de um companheiro. Como um cristão não pode querer amar a Deus e a outros deuses, a servir a Deus e a outros deuses. Não há compatibilidade entre nós dizermos que amamos a Deus e servirmos a outros deuses. Não existe isso. Assim como no casamento, requer-se fidelidade mútua, reciprocidade nesse nosso relacionamento também com Deus. Não cabe um outro Senhor. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus.
Um outro texto que a Bíblia traz nessa lição de terça-feira está em Apocalipse 17, versos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. A metáfora da prostituição é usada com frequência para retratar a infidelidade de Israel a Deus. A igreja cristã, ao longo do tempo, se prostituiu. Como assim? Apocalipse 17 descreve um sistema religioso apóstata, que introduziu no cristianismo muitos dos ensinamentos da Babilônia do Antigo Testamento, que tinha no centro da adoração a idolatria. A igreja, ao longo do tempo, ela foi se prostituindo, se tornando apóstata. De que forma? Introduzindo no cristianismo doutrinas que antibíblicas. Por exemplo, a imortalidade da alma. A igreja pura, ela não aceitava e não pregava sobre a imortalidade da alma. Mas ao longo do tempo, essa igreja foi se embriagando com doutrinas falsas. E entre essas doutrinas está a guarda do domingo, que não é bíblica. Entre essas doutrinas falsas está a imortalidade da alma. A alma que pecar essa morrerá. E aí existe um conceito de que a alma é imortal. E estas doutrinas falsas foram corrompendo esta igreja. Essa igreja foi se tornando uma prostituta espiritual. Nós tiramos como lição que Deus apela ao seu povo ainda errante para retornar sua lealdade a ele. Apocalipse 18:4 diz assim: Sai dela, povo meu. Sai dela, sai de onde? Sai deste sistema idólatra. Há um convite para nós nos dias atuais, para o povo sair desse sistema de idolatria. Povo meu, sai da embriaguez espiritual. Povo meu, sai do adultério espiritual. Há muitas pessoas que servem a Deus, que estão servindo a Deus dentro desse sistema religioso falso. Mas Deus faz um convite para esse povo. Sai dessa embriaguez espiritual. Volta para as doutrinas que eu ensinei. Volta para a pureza da palavra. Sai desse encantamento e volta. Deus ama a ponto de apelar para quem está envolvido com estas doutrinas falsas a sair deste contexto espiritual de prostituição e se voltar para a sua palavra, que é pura, que é eficaz, que é verdadeira. A lição de quarta-feira, Isaac e Rebeca. Gênesis 24, de 1 a 4. Porque era tão importante para Abraão que seu filho não se casasse com alguma das filhas dos cananeus. A história de Gênesis 24 conta a conversa que Abraão teve com seu servo Eliezer. Abraão pediu para Eliezer ir lá na sua terra em busca de uma esposa para Isaac. Mas se ele morava ali naquela terra, por que não poderia escolher entre aquelas mulheres que ali haviam uma noiva, uma esposa para o seu filho? Abraão era um servo temente ao Senhor, ao que está escrito na palavra. Ele poderia muito bem pensar que ele estava morando muito distante da sua terra natal e por isso era mais difícil se deslocar e buscar uma esposa para o seu filho. Mas não, ele seguiu os conselhos de Deus. Os cananeus, eles eram um povo idólatra. E o Senhor tinha ordenado a seu povo que não se casasse com eles, para não serem levados à idolatria. Abraão tinha esse conhecimento. Por isso, ele pediu para Eliezer viajar a uma grande distância em busca de uma esposa para o seu filho. E aí ele perguntou para ele: e se essa moça não quiser seguir-me?
essa moça não quiser vir, Abraão, então, mesmo assim, insistiu, dizendo que Deus iria com ele. Deus estava no comando. Se Deus pediu, Deus iria providenciar. Então, hoje é comum se ver casamentos mistos. O povo de Deus, com todo esse conhecimento, se casando com pessoas que não que professam a mesma fé. E quantos problemas temos visto? Então, Abraão já tinha passado por uma situação de desobediência quando ele se envolveu com Agar. Ele não queria que o seu filho tomasse uma mulher que não temesse a Deus, que não servisse a Deus assim como ele servia. Abraão temia a influência corruptora que rodeava Isaque e queria escolher para ele uma esposa que não o afastasse de Deus. Ele se preocupava com este quesito, que Isaque tivesse uma esposa que não o afastasse de Deus, mas pelo contrário, que ambos caminhassem juntos para o céu. Hoje o conselho é o mesmo. Deus quer que nós tenhamos cônjuges que andem conosco na mesma caminhada em direção ao céu. Agora, se você já casou sem o conhecimento da palavra de Deus, trabalhe no Espírito Santo, com o Espírito Santo, para converter o seu lar. Tá certo? Que lições essa história de Abraão e de Isaque e Rebeca nos trazem, dentro do contexto de imagens do casamento? É que Abraão envia Eliezer para buscar a noiva de Isaque, simbolizando que Deus é quem inicia a aliança com o seu povo. O fato de Rebeca ser uma parente de longe ilustra nossa distância de nosso noivo por causa do pecado. A liberdade de escolha de Rebeca é respeitada. Assim como ela foi convidada por Eliezer para ir embora para se casar com Isaque, Deus também não força a sua aliança com as pessoas. Deus nos convida a segui-lo. Deus não nos força a segui-lo. É um convite. Outra ilustração é que Rebeca respondeu afirmativamente como Abraão respondeu ao chamado de Deus. Quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão disse, eu irei. Quando Eliezer convidou Rebeca para casar-se com Isaque, ela também disse, eu irei. As atitudes de oração de Abraão, de Eliezer e Isaque refletem a submissão à direção divina no sucesso da jornada. Queremos ter sucesso na nossa vida com Deus? Sejamos submissos ao Senhor. Isaque amou Rebeca com pureza e com compromisso, refletindo a aliança entre Deus e a sua noiva. Deus nos ama. Deus nos ama. A lição de quinta-feira fala sobre a prostituta é julgada. Apocalipse 19, 2 diz que essa mulher infiel, essa igreja infiel será julgada. Apocalipse 19, de 1 a 9. Os seres celestiais comemoram duas coisas nesse texto. Comemoram a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva. Estes dois eventos demonstram, ao mesmo tempo, o caráter justo e amoroso de Deus. O julgamento da prostituta, a falsa noiva, revela o limite da graça de Deus, reflete o amor e a justiça de Deus. Um dia Jesus voltará. Um dia, muito em breve, Jesus vai voltar. Jesus vem buscar o seu povo fiel. Jesus está preparando uma mansão para os fiéis. E Deus, por outro lado, só vai levar um povo, o povo que é fiel. De que lado nós estamos? Do lado da fidelidade ou do lado da infidelidade? O casamento de Cristo com a sua noiva revela amor e justiça de Deus. A infidelidade, quem passou por isso, por traições, deve sentir muito. Deve sentir muito. Os filhos sofrem, a família sofre. Agora imagina Deus. Criou um povo, amou um povo, deu o seu filho por um povo. E esse povo
virou as costas. Será que Deus também não sofre? Será que o Pai, o Criador do mundo, não sofre ao ver um filho dele sofrendo? Sofrendo por desobediência, por ter virado as costas como se fosse capaz de viver independente de Deus? Um dia Deus vai acabar com esse sofrimento. E Deus vai ser justo quando destruir o mal. O mal em si não vai ser destruído sozinho, porque as pessoas também serão. Mas as pessoas que se agarraram ao mal vão ser destruídas. Será que Deus não sofrerá ao ver seus filhos a quem ele tanto amou sendo destruídos? Sim, sofrerá. Mas será preciso essa intervenção divina para poder restabelecer a paz no universo inteiro. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quem somos nós nessa história? A noiva fiel que vai subir para festejar com Cristo a eternidade? Ou o povo infiel que será destruído por ocasião da sua vinda e no final, depois do milênio? Quem somos nós nessa história hoje? Deus tem um limite de tolerância para com a mulher infiel. Ela será julgada pelos seus atos e por rejeitar o perdão e as tentativas de reconciliação. Hoje, através dessa mensagem aqui, Deus está falando com o nosso coração. Deus está chamando, vem filho meu, sai desse sistema de idolatria, deixa essa vida errônea, esses costumes que não te levarão para o céu. Hoje é tempo de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, de nós andarmos calçados no preparo na salvação, andarmos vivendo de acordo com a luz que Deus nos concedeu, que Deus nos chamou para seguir. Deus, ele está com tudo preparado para que nós possamos subir para o céu. O que a ilustração do casamento significa em Apocalipse 21, de 1 a 4? E por que ela nos traz tanta esperança? A noiva enfeitada para o seu noivo, em Apocalipse 21, 2, representa o povo de Deus, com quem ele habitará unidos para sempre. Nós habitaremos para sempre com Cristo, na nova cidade, na nova terra. Deus vem buscar um povo que andou nos seus caminhos de fidelidade. O convite de Deus para nós é que nós andemos em fidelidade, porque Ele nunca se tornou infiel a nós. Nós nos rebelamos, nós nos afastamos, nós esfriamos na fé, mas Deus está sempre ali nos convidando, através de um louvor, através da pregação da palavra, através de uma oração, através de alguém conversando conosco. Deus está sempre nos atraindo, porque Deus nos ama. Mas um dia, Ele porá fim a essa história de infidelidade do povo com Ele. Jesus voltará para nos buscar. A lição finaliza e nós recapitularemos o que nós vimos durante a lição, dizendo que o casamento foi instituído no Éden, assim como o sábado ilustra lições espirituais e proféticas. A união conjugal é uma aliança que ilustra a intimidade, ilustra o compromisso e o cuidado entre Deus e o seu povo, e a reciprocidade de afeto da igreja para com Deus em amor e temor e reverência. Nós aprendemos que apesar da noiva de Cristo ser muitas vezes infiel, ele é fiel, cuidadoso e perdoador. A misericórdia divina é demonstrada nos seus inúmeros apelos para a reconciliação. Deus continua convidando o povo a se voltar para ele. Nós devemos escolher ser fiéis ao seu chamado e preservar e manter essa pureza. Aprendemos também que Deus tem um limite de tolerância para com essa mulher infiel. Ela será julgada pelos seus atos e por sua rejeição do perdão e das tentativas de reconciliação. O casamento e todas as suas implicações são elementos importantes, tanto no aspecto literal do Antigo e Novo Testamento, como no aspecto simbólico, agora, no tempo que nós vivemos, chamado de tempo do fim. Que nós possamos escolher ser fiéis ao Senhor.
e refletirmos a glória do seu amor neste mundo em que nós estamos. Que o nosso casamento com Cristo se mantenha firme, firme até o fim, para que nós possamos viver com Ele unidos por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe.